estamos na campanha dos 40 dias com propósito. Hoje de manhã nós estávamos falando que essa campanha não é algo estático, não é algo de conhecimento, mas é um movimento que está acontecendo. Um movimento na direção de Deus, na direção de Cristo Jesus. Um movimento que toda a nossa igreja está experimentando na direção do conhecimento de Cristo Jesus, dos seus propósitos para a nossa vida. E é um movimento que começou, não é um movimento não é um momento só de vir e depois parar. Realmente, já estamos pensando na celebração? Não, nós já estamos pensando além da celebração. Nós já estamos pensando para novembro. Pastor, tem gente, pastor, e aí, o que vai acontecer? Pastor, o que vai acontecer com a gente? Né? Vai acontecer com você o que Deus quer que aconteça com você. Vai acontecer com você o que você permitir que aconteça com você. Deixa Deus continuar a falar. Escuta Ele, obedeça a Ele. E isso é o melhor. O melhor para você, o melhor para a igreja, o melhor para o mundo. Quando alguém compreende a vontade de Deus, quando alguém se curva diante de Deus, respondendo a Deus assim: envia-me a mim, usa-me, as coisas acontecem. Porque é exatamente isso que Deus quer. Deus quer usar você como farol, como ponte. Eu gosto dessa poesia, dessa música. Tem algumas músicas que a poesia marca, a poesia dessa música marca muito. Quero ser ponte, onde as pessoas vão passar por cima de mim, vão chegar a pisar em mim para poder sair de onde elas estão, para ir para outro lugar. Eu quero ser caminho, eu quero ser instrumento de Deus, que apoie as pessoas, que sustente as pessoas durante a sua travessia. Já pensou nisso? Você quer ser ponte? Tem pessoas precisando de ponte. Tem pessoas em uma ilha isolada e precisando sair desta ilha. Mas se tentarem atravessar, vão se afogar. Elas precisam de alguém para apoiar a vida delas, sustentar a travessia delas, sustentar esse momento de travessia da vida delas. Nós estamos pensando e buscando saber de Deus o que Ele quer da nossa igreja, o que Ele quer de cada um de nós. Nós estamos nessa caminhada. Hoje nós vamos afirmar, e essa semana inteira, você foi moldado para servir ao Senhor. Você foi criado com esta intenção. Você foi gerado em Deus com esta intenção. Servir ao Senhor. E o nosso texto, o primeiro pode pôr, o texto dessa semana, que vai caminhar conosco essa semana. Cada um exerça o quê? O dom que recebeu para servir aos outros. Eu acho que está falhando aqui, Acho que eu estou movimentando muito aqui, estou fazendo o microfone falhar aqui. Vamos ver se eu consigo travar ele, para ele não se mexer muito e eu não passo. Minha mão está batendo nele o tempo todo. Então pronto. Vamos ver se eu paro com ele. Não, se ele para. Pode pôr outro versículo. A outra tela tem o nosso versículo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Põe aí. Próxima tela tem o versículo. Aí. Vamos todo mundo ler? Cada um o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro. É isso. Esse é o apelo de Deus para você e para mim nessa semana, porque nós fomos moldados para servir. A maturidade espiritual do crente será... Eu vou pegar o microfone de mão para não cortar o som. Vamos lá. A maturidade jamais será um fim em si mesma. Crescemos para doar. Isso é uma palavra de Rick Warren, que é o escritor do livro Uma Vida com Propósito. Ele fala assim, a maturidade não é um fim em si mesma. É apenas um veículo. Nós crescemos para nos doar, não para receber. O crescimento, a maturidade nos mostra que não somos criados por Deus apenas para receber, mas dar de nós mesmos. Quem quiser ser o maior no meio de vocês, tem que se tornar servo.
É a palavra de Jesus Cristo. Você quer crescer? Aquele que quer crescer e se tornar maior deve se tornar servo. O que você é um presente de Deus para você. Somos criados por Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Fomos criados para o quê? Agradar a Deus. Fazer Deus feliz, ter prazer em nós. E temos prazer nele. Então, o que você é um presente de Deus para você. Ele dá a você isso. Mas o que você faz consigo mesmo é um presente seu para Deus. O que você faz com a sua vida precisa ser um presente seu para Deus. Né? E Paulo vai chamar isso, olha, cuidado com os corpos de vocês. Os corpos de vocês é templo do Espírito Santo. Consagrem ao Senhor, ofereçam a Ele como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Né? Ele chama isso, olha, vocês recebem de Deus, mas vocês se entreguem a Deus. Né? O que você é um presente de Deus para você, mas o que você faz consigo mesmo é um presente seu para Deus. Vamos presentear Deus. Todos nós precisamos ter propósitos em nossas vidas. Todos nós precisamos compreender o verdadeiro propósito da nossa existência aqui na Terra. Nós já estamos aí nessa caminhada. Primeira semana nós caminhamos em direção a entender e compreender o porquê estamos aqui. E que Deus criou para Ele, por Ele e para Ele. Porque para Ele são todas as coisas. E nós entendemos isso. E nós começamos a caminhar nisso. Agradar a Deus é o primeiro propósito das nossas vidas. Né? Adoração. Às vezes agradar é adoração. Nós entendemos que a adoração não é só esse momento gostoso de cântico e oração. Isso também é adoração. Mas a tua vida durante a semana é adoração. Hoje à noite na tua casa é adoração. Amanhã é adoração. O teu trabalho, a qualidade do teu trabalho é adoração. A qualidade das tuas notas na escola são adoração. Ixi, complicou, né? Tá? Os adolescentes estavam distraídos aí. Ó. A nota de vocês nos trabalhos e nas provas é adoração para Deus, ou não é? Se não é, faça com que seja. Tá? Faça com que agrade a Deus. Faça com que estas notas, os teus trabalhos, agradem a Deus, que é o vosso Pai. Que as pessoas olhem para você e falem assim, olha só como ele mudou de vida, como ela mudou de vida, como está diferente a atitude, o comportamento dela. O que aconteceu? Você não estava conseguindo. Aí você pode falar assim, olha, eu percebi que eu não estava agradando ao meu Deus. Então eu estou me dedicando mais para que ele fique... Eu acho que sou eu hoje, hein? Vem aqui. Chaves está me ajudando muito hoje, né? Estou dando muito trabalho para você, Chaves. Eu acho que tá bom aí. O Rogério... Pastor, vamos tentar manter o lapela aí funcionando, o headset funcionando. Então vamos tentar manter. Tá? Mas é essa ideia que as pessoas percebam que você tem a oportunidade de falar assim, eu quero agradar a Deus. Então a vida que eu estava levando não estava agradando a Deus. Agora eu quero agradar a Deus. E você não está sozinho nisso, porque nós aprendemos que você foi criado para fazer parte da família. E fazer parte da família não é frequentar uma casa, frequentar uma igreja. É pertencer a uma igreja. Ser parte um do outro. É compartilhar, é dividir coisas. É saber que o que afeta você afeta o outro. O que afeta o outro afeta você. E que família somos irmãos, todos irmãos. O Senhor é o Pai. Não sou eu o Pai. Deus é o Pai dos filhos. E o primeiro movimento de pertencer à família é aceitar Jesus Cristo, porque não podemos fazer parte da família de Deus sem Jesus Cristo. Alguns falam assim, eu não preciso fazer nada, todo mundo é filho de Deus. O diabo quer que você entenda que todo mundo é filho de Deus para você não fazer nada em relação a isso. Aí você talvez vai continuar a vida toda sem ser filho de Deus. Porque para ser filho de Deus precisa crer em Jesus Cristo. E aí se você começa a alimentar essa ideia de que todos são filhos de Deus, Deus é pai de todos, Deus trata todo mundo com filho, não. Deus trata todo mundo com criatura. Deus trata aqueles que receberam seu Filho Jesus como Salvador, como filhos. Porque aqueles que creram, foi-lhes dado o direito e o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus.
É isso. E a gente precisa entender isso. E que família de Deus precisa viver como família de Deus. Irmãos precisam se tratar como irmãos. Não somos perfeitos. Nenhuma família é perfeita. E a família de Deus não é uma família perfeita. Ô, pastor, o senhor está dizendo o quê? A família de Deus não é perfeita? Não é não. Porque a família de Deus é formada por mim e por você. E nós não somos perfeitos. Nós temos erros. Nós temos falhas. E o melhor da família é conviver com essas diferenças. Não é acabar com a diferença, é conviver com as diferenças. Sabe, a gente estava conversando, eu tive fazendo uma visita para o Ronilson ontem, e falei assim, olha, como é diferente a gente presentear um filho de um jeito, o filho do outro. Você dar o mesmo presente para os dois não significa amar do mesmo jeito. Muitas famílias erram comprando tudo igual para os filhos. Isso não é amar igual. Isso é desrespeitar as diferenças. E Deus não faz isso com a gente. Deus dá a você coisas determinadas, específicas para a sua vida. E Ele não vai dar a mesma coisa para o outro. Porque o outro precisa de outras coisas. Um precisa de roupa, outro precisa de alimento, outro precisa de mais do que um abraço. O outro vai precisar de horas de conversa. E outros você não vai precisar nem conversar muito. 15 minutos de conversa, está ótimo. Tem gente que às vezes vem para o aconselhamento, fala, 15 minutos. Ah, obrigado, pastor, estou muito melhor. Tudo bem, depois a gente conversa mais. Amém, Deus abençoe. Pronto, vou ficar com esse. Por quê? Porque são diferentes. E o Pai trata todos assim, de maneira diferente, específica, porque a beleza está nas diferenças e como elas se encaixam, como que eles se completam, um ao outro se completa. Isso é família. E a família cristã precisa viver isso. Nós estamos falando agora, essa semana, nós terminamos sobre o discipulado. Nós terminamos sobre falar, sermos parecidos com Cristo Jesus. Como que nós podemos ser parecidos no nosso dia a dia, os desafios que nós enfrentamos. E nós entendemos claramente que para ser parecido com Cristo Jesus, nós precisamos passar por aquilo que Cristo passou. Sem passar pelo que Ele passou, nós não podemos nos parecermos com Ele. Ah, o senhor está dizendo que a gente tem que ir para o deserto? Sim, nós vamos ser no deserto tentados. Não no deserto de Jerusalém, não no deserto da Síria, mas no deserto das nossas vidas. Nós vamos sofrer tentações. O diabo vai vir sobre nós. E nós precisamos enfrentá-lo como Jesus enfrentou, usando a palavra de Deus como principal arma contra Satanás. E a presença de Cristo Jesus em nós, a presença do Espírito Santo em nós. Hoje de manhã nós falamos sobre como agir diante da tentação e como resistir ao diabo. Então, são coisas diferentes, tentação e diabo não são a mesma coisa. E hoje de manhã nós falamos, não vou ficar repetindo o que nós falamos de manhã, mas foi muito bom esse momento dessa semana. Sermos parecidos com Cristo. Fomos moldados para sermos parecidos com Cristo Jesus. Cristão é aquele que se parece com Cristo. E precisa viver o que Cristo viveu para conseguir ser parecido com Cristo. E aí nós encerramos e hoje nós estamos começando essa semana do serviço. O quarto propósito é este, que Deus tem para a nossa vida. Não fomos moldados para servir. Vamos ler João 13. Põe aí. Não, você foi criado para dar-se por meio aí. Você já está na frente. João 13. Tal. É isso mesmo. Volta um pouquinho. Mais um pouco. Aí. Tá? Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, você vai entender. Aí disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, me lava inteiro. O Senhor Jesus estava demonstrando e dizendo que ele veio para servir e não ser servido. Ele veio para ser servo.
E Pedro precisava entender isso do seu Senhor. Por quê? Porque ele precisava se parecer com Cristo. Ele precisava depois entender que ele também precisaria servir aos outros da mesma forma que Cristo serviu a ele. Não tem parte comigo se não receber. Não tem parte comigo se não entregar. É necessário, é preciso entregar. É preciso, servir uns aos outros, como eu faço. Chamamos isso de realmente servir uns aos outros. Dentro da igreja, nós servimos uns aos outros. Nós somos ministros. Quando nós saímos da igreja, no mundo, nós somos missionários. Mas aqui nós somos ministros. O ministério é diferente, né? A gente acaba crescendo, aprendendo que ministro é aquele que todo mundo obedece, todo mundo serve, todo mundo respeita, todo mundo tem que dar dinheiro, todo mundo tem que sustentar a vida dele, e a vida dele é muito folgada. Isso é a vida de ministro, não é isso? Não. A gente acaba desenvolvendo uma ideia de ministro assim. Mas o conceito da palavra ministro é servo. Ministério, então, é serviço. O ministro, ele serve no ministério. Na igreja, nós servimos uns aos outros. Como é bom a gente compreender isso. Vou agradecer aqui, obrigado por servir-me água. Aí, servo, bom servo. Sem piadinha, sem conversa. Obrigado aí, Cristiano, valeu. Semana passada a gente estava com a camisa igual, literalmente igual, Camisa bem redondinha, tiramos foto aí juntos, bem iguaizinhos ali na frente. O desejo e o prazer de servir. Como você foi preparado para servir? Primeiro, você foi criado por Deus. Lembramos, somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras. Deus já nos criou dessa maneira. Deus já te criou e já me criou. Deus já te criou e já tem promessas de dons espirituais sobre a tua vida. Deus já desenvolveu, pode ir passando. Tá? Pode passar mais uma. Aí esse foi o primeiro versículo da nossa caminhada juntos. Entender que Ele nos criou. Para Ele e por Ele são todas as coisas. E Ele já nos criou, Ele já deu características para cada um de nós. Uns baixinhos, outros mais altos, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, todos com características específicas. Ele deu dons espirituais específicos para cada um, para exercer o serviço. Ele deu interesses, áreas de interesse. Você se interessa mais por uma coisa, eu me interesso mais por outra. Eu acho legal, os irmãos vêm assim, pastor, pá. Legal, pode fazer. Você entende mais do que eu. Você tem interesse, você buscou conhecimento maior nessas áreas. Pode passar mais uma tela. Pode passar mais uma. Aí, tá? Seus maiores interesses, suas concentrações. O Rony me explica algumas coisas que eu não entendo nada. Algumas eu já entendo mais, porque eu já fiz um curso técnico, então eu compreendo. Mas ele vai utilizar muitas informações que eu não vou utilizar, porque foram dadas a ele. Suas habilidades, tocar. Ver o Mateus, o Ferrô tocando aqui, o Ramones, o Felipe, o Jonas aqui, maravilha. Eu sou músico, mas nunca fui instrumentista. Os mais antigos me conhecem. Eu nunca toquei piano para poder passar na prova lá. Eu ficava estudando regência durante 4 horas. Nem percebia. Quando eu entrava para estudar piano, dava 15 minutos, eu achei que tinha passado 2 horas. Já estava querendo sair daquela sala. Mas ele toca 4, 5 horas, para ele não foi nada. Porque ele tem essa habilidade. Deus te deu habilidades com crianças, com bebês. Tem gente que não tem habilidade com bebê, né, Santiago? Aquela foto tua, cara. Ele pôs uma foto no Face lá. Eu estava quase indo segurar o bebê, assim. Imagina que estava perto de você, né? Aí eu brinquei, falei, Vanessa, escreva o Santiago no curso de como pegar bebê. Urgente. Não adianta, não vai. Não é de hoje. O Santiago já falou isso para mim. Falou, pastor, eu não consigo segurar bebê. Não consigo. Tem gente que encaixou, acabou. Trocar, coisas assim, cozinhar.
É interessante, minha sobrinha fez um café para a gente ontem na casa do meu pai chegou de viagem e a gente tomou um café. Aí a Sônia, minha esposa, falou, você mediu? Ela, mediu o quê, tia? Não, mediu a quantidade de pó, a quantidade de água. Não medi nada, não. Eu ponho o pó e ponho a água. Mas como assim? Não, eu ponho. Eu olho lá e vejo a quantidade. Aí pronto, acabou. Para ela foi tão natural aquilo. Agora, tem gente, não, tem que raspar, né, o canequinho, põe, para ver se consegue sair mais ou menos. E o café dela estava delicioso. Não adianta. Cuscuz, minha mãe fazia cuscuz. Faz assim, tá bom, tá pronto. Você testa assim, vai embora. Vai embora, tá bom. Aí eu fui fazer nada. Fiz 5 cuscuz e nada. Aí eu desisti. Pronto. Você tem habilidades que outros não têm. Você toca em coisas e elas acontecem. E outras pessoas vão ficar 1 mês e não vai conseguir fazer acontecer. Então, Deus já fez coisas, já te criou, já capacitou você de maneira diferente. A sua personalidade, não a habilidade, mas a sua personalidade. Tem pessoas que têm a personalidade diferente. Em situações, elas agem com naturalidade que para mim é muito difícil. Agora, tem outras situações que já não conseguem, elas travam. Tem gente que dá o microfone aqui e acabou. Já era. Né? Cadê o Gustavo? Né? Eu achei que o Gustavo ia sair bem aqui na profissão de fé dele, estava sorrindo do Bidinha, né? O Bidinha nervoso e ele sorrindo. Aí quando eu passei para ele, travou aqui. Eu achei que você ia se dar bem, pastor, vendo aquele povo ali olhando para mim, travou tudo. Aí tem gente que fala assim, eu não consigo falar em público, chega aqui e começa a pregar. Né? E fala, solta assim. Habilidades que Deus dá, personalidades que Deus faz. Tem gente que consegue ser, consegue brincar em situações que não é brincadeira de pejorativa, mas uma brincadeira que descontrai. Está tenso, e a pessoa vai lá e solta aquela brincadeira, aquela piadinha, aí todo mundo relaxa, todo mundo sorri, né, Jonas? E assim vai. Né? Você está assim, aí solta aquela... Quebra aquele momento. É personalidade, tem presença. Tá esquentando aqui. Desligou o ar-condicionado, foi? Alguém pode ligar aí? Não sei. Não. Liga esse? Então alguém me ajuda aqui. Vai lá. Vem aqui. Matheus, é você mesmo. Não, senta aí. Pede orientação aos universitários aí, vê como você vai ligar. Tá? Deus te deu experiências que os outros não passaram. Te deu a oportunidade de viver coisas que os outros não viveram. E se Ele permitiu que você passasse, não é para guardar dentro de você, para que você use isso para outros. Nós tivemos irmãos aqui que foram dependentes químicos no passado. Eu falar com dependente químico é uma coisa, mas alguém que já passou por aquilo, falar é outra coisa. Né? Você que já passou pelo sepultamento de um pai e de uma mãe, pode falar com quem está perdendo o pai e a mãe de uma maneira diferente, porque você já viveu aquilo. Você já teve aquela experiência na sua vida. Né? Você já passou muita necessidade financeira na vida. Você pode ajudar outros a se manterem firmes e não desistirem, passarem por aquela situação financeira difícil e terrível. Você passou e conseguiu descobrir como resolver problemas, né, como negociar dívidas. Você pode ajudar outro em negociar dívidas. Tá? Você passou pelo processo de inventário, nós estamos passando agora, como família. Minha mãe faleceu e nós temos que fazer o inventário. Então, se você não passou pelo processo de inventário, talvez alguém que passou possa te ajudar a dar umas dicas para você não sofrer tanto. Então, se você já sofreu, Deus usa a sua experiência para servir aos outros. E qual o maior exemplo de serviço e servo foi Ele mesmo. Ele fala assim, olhem para mim e aprendam de mim. Jesus Cristo é o maior exemplo de serviço, de servo, e nós precisamos olhar para Ele e imitarmos Ele. E Ele fala assim, olha,
Entre vocês não será assim, esse negócio de um serve o outro. Cuidado. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus, capítulo 20, o verso 26 a 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Essa é a finalidade da existência de Jesus Cristo. E Ele quer que eu e você vivamos dessa maneira, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Se Ele veio para servir, nós viemos para servir. Tenho cansado de repetir isso. Não somos melhores que Jesus Cristo. Não somos superiores a Jesus Cristo. Então, se Ele sofreu, nós vamos passar por sofrimentos. Se Ele veio para servir, nós viemos para servir também. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança dEle. E precisamos viver a imagem e semelhança dEle em nossas vidas. O maior servo que já existiu continua servindo através da sua igreja, através de mim e de você. Cristo Jesus continua servindo ao mundo, servindo as pessoas através de mim e de você. Paulo, o apóstolo João, escrevendo o Evangelho no capítulo 14, ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha lá, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Mas o homem, ele entende isso o seguinte: eu quero então as obras que Cristo realizou. Quais foram? Cura de cego, de coxo, de doente, de pessoas com depressão, ressuscitou. É isso que eu quero. Ele fez essas obras, eu vou fazer essas obras. Normalmente se fala isso, né? Tá. Jesus foi humilhado, Jesus foi difamado, Jesus foi desprezado. Então, as obras que Jesus fez foram essas também. E aí? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz. E olha, fará maiores ainda. Se alimentou 3.000, talvez vai alimentar 5.000, 6.000, 10.000, 11.000. E olha, se você juntar o que os projetos sociais que a Igreja de Cristo realiza, isso é milhões e milhões todo dia, recebendo alimento, educação, cuidado em todo o mundo. Sabe o que acontece em todo o mundo? É Cristo servindo através da igreja dele. E a igreja dele, que crê nele, continua fazendo as mesmas obras. Aliás, obras ainda maiores do que aquelas. É porque a gente não para pensar nisso. A gente pensa só em prodígios e milagres. Mas e o pequeno serviço? E o abraçar? E o dar atenção àquele que ninguém deu atenção? Aquele de parar na rua e olhar para eles e dizer para eles que, olha, você não foi feito para o domingo. O domingo foi feito para você. Para gastar tempo com pessoas. Para chegar e falar assim, vou cuidar da minha família, mesmo que esteja tendo culto na minha igreja. Porque Deus está falando, sirva a sua família, seja submissa ao seu marido, seja submisso à sua esposa. E a pessoa precisa entender isso e realizar a obra de Cristo. Mas também entender que às vezes o serviço atrapalha e que Maria, naquele dia, escolheu a melhor parte, não de ficar que nem Marta trabalhando, mas parar e ouvir Jesus Cristo. Talvez você precise realizar as mesmas obras de Cristo. Você precisa de vez em quando parar o seu trabalho e ouvir um pouco Deus. Você precisa parar a sua correria e separar um pouquinho de tempo para ficar sozinho com Deus. Sabe? Porque essas obras Cristo fez. No meio da sua caminhada, ele deixou a multidão de lado e foi falar com Deus.
Ele não ficou o tempo todo servindo a multidão, satisfazendo as pessoas, suprindo as suas necessidades. Mas ele saiu e foi diante de Deus. Essas são as obras de Cristo. E você e eu precisamos fazer as obras de Cristo. Maturidade no ministério, maturidade para o ministério, né, é essa consciência. Nós crescemos para doar. Como nós servimos? Nosso estilo de vida é o serviço. E deve ser o serviço. Né? Servir com a minha família biológica, o que eu falei agora. Não desprezar a minha família biológica, mesmo que ela me despreze. Eu preciso servir essa família. Servir com a minha família espiritual, também servir com a minha família espiritual. Servir com a minha profissão, eu acabei de falar. Use a sua profissão para ser servo na sua profissão. Sirva da melhor maneira possível com a profissão que você tem, seja ela qual for. Gerente, supervisor, dono de uma empresa, funcionário da limpeza, funcionário do escritório, faça com que a sua vida profissional sirva às pessoas. Encontre valor daquilo que você faz para as pessoas. Pense nas pessoas que estão depois do seu serviço. Aquilo que você está fazendo vai atingir pessoas. E você precisa pensar bem no que você está fazendo para que atinja as pessoas da melhor maneira possível. Para que você realmente seja um servo das pessoas. Reconheça isso. Os donos de empresas servem? Não, eles são servidos. Mentira, eles servem. Eles precisam servir. Eles precisam saber que eles precisam ser bons administradores para que os seus funcionários não percam o emprego. Nós precisamos orar pelos executivos das empresas para serem bons administradores. Porque se eles forem bons administradores, o nosso salário, o seu salário vai estar garantido. Agora, se ele for um mau administrador, talvez você corra o risco, né, de não receber o seu salário em dia. Sabe? Nós precisamos pensar nisso, que o maior serviço deles é gerar, é administrar, é respeitar, é desenvolver uma empresa que respeite os seus funcionários, sabe? Ore por isso, seja esse. Se você é um empresário, seja um empresário assim. Que seja fiel, íntegro nas suas atitudes e que tenha o coração de servo. Pastor, então, o senhor está dizendo que para servir ao Senhor, então é toda a minha vida. O senhor falou de casa, falou de profissão, falou de estilo de vida, de experiências negativas que são utilizadas para servir. É sim. É sim, porque você foi feito por Deus para servir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente isso. E aí, uns passos para você poder servir bem. O primeiro passo é entender a necessidade das pessoas. Você é alguém que está sensível com a necessidade das pessoas? Olha o que Tito escreve no seu livro, ele escreve assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Está na minha Bíblia? Tá, marca aí, né? Ou então você tem no boletim. Né? Então, olha lá, aprendam a dedicar-se na prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Que produzam, que gerem lucro, que gerem material, sabe? Que gerem produtos para a vida, mas que sirvam para suprir necessidades. O cotidiano de Jesus era assim. Jesus supria as necessidades. Ele via as pessoas e sentia a necessidade das pessoas. Eu não esqueço aquela história da mulher com fluxo de sangue que tocou em Jesus. E Jesus falou assim: olha, alguém me tocou, alguém me tocou. Já preguei isso com os adolescentes há algum tempo atrás, e aqui na igreja também sobre isso. Né? Falei, por que Jesus ficou perguntando? Por que Jesus tinha que expor aquela mulher na frente de todo mundo? Por que ele teve que ficar insistindo para que todo mundo olhasse para aquela mulher? Ou para que ela declarasse na frente de todo mundo aquilo? Porque aquela mulher era uma isolada da sociedade. Fluxo de sangue, era imunda, era considerada imunda, era um pária social, não podia. Os homens não podiam tocar naquela mulher, porque se tocasse ficava impuro e não podia durante 7 dias ir para a sinagoga ou oferecer sacrifício. Ela foi lá escondida, ninguém podia perceber ela lá.
Era capaz de ela ser agredida, porque ela estava desrespeitando a lei. Ela tocou no mestre da lei. Ela desrespeitou a autoridade. Ela podia ser presa pelos soldados do templo. E Jesus insiste. Por que Jesus insiste? Nós sabemos que aquela mulher precisava daquilo. Ela precisava declarar a cura dela. E ela precisava que o mestre da lei declarasse a cura dela, publicamente, para que ela fosse liberta totalmente daquele estado dela. Ele falou: de mim saiu o poder. Ela foi curada. E ela precisava falar isso. Muitas vezes você precisa sair fora do seu isolamento, da sua vergonha e declarar isso com a sua boca. E Jesus vai oferecer isso. Jesus serviu aquela mulher. Jesus serviu aquela mulher. Você precisa servir uns aos outros. A vida de Jesus era assim. As boas obras faziam parte da vida dele. O suprir, sensibilidade às necessidades, perceber o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de uma esmola. Esmola é uma palavra difícil, de dinheiro. Vamos lá. Mas às vezes ela não precisa de um dinheiro. Ela precisa de 5 minutos de conversa. Hoje de manhã tinha alguém precisando de blusa. O irmão Silvano correu aqui na ação social e nada de achar blusa nenhuma. Às vezes a gente tem um monte de blusa, mas não tinha blusa nenhuma. E o rapaz estava pedindo uma blusa. E aí estava procurando a blusa. Aí ele chegou para mim: pastor, eu acho que Deus não quer servir essa pessoa hoje. Porque não tem blusa nenhuma aqui. Se Deus quisesse servir ele, tinha uma blusa aqui. Eu falei: sim, pode ser que Deus não queira dar uma blusa para esse rapaz hoje. Aí depois nós não conversamos, agora à tarde ele olhou para mim e falou assim: pastor, Deus queria dar uma blusa para aquele rapaz. Eu falei: por quê? Porque na hora que ele estava lá esperando o Silvano, que estava aqui procurando, o irmão Alexandre estava com uma sacola de roupas para doar. E adivinha o que tinha no meio das roupas? Uma blusa, do tamanho do cara. Deus já tinha mandado antecipadamente, preparado o suprimento da necessidade daquele rapaz. Deus faz isso com a gente. Deus vai à nossa frente e prepara. Deus supriu para Abraão e Isaque o cordeiro que havia de se sacrificar no altar. Deus prepara, porque Deus é Jeová Jirê, Deus é provedor. E você pode ser instrumento de provisão na mão de Deus. Você também é um provedor. Que o Jeová Jirê manifeste em você, que você sinta a necessidade das pessoas. E o maior bloqueio, dois obstáculos aí para expressar, tá? Expressar esse sentir a necessidade dos outros. O egoísmo é um bloqueio muito grande para você perceber os outros. Porque pessoas vivem só para si mesmo. Cada um cuide, como Paulo fala aos Filipenses, cada um cuide não somente do que é seu, mas também dos interesses dos outros. Paulo está dizendo assim: você vai cuidar do que é seu, você não deve distrair do que é seu, mas você não pode cuidar apenas do que é seu, não somente do que é seu, mas também dos outros. Preste atenção aos outros. Não seja displicente com a tua casa, com as tuas necessidades, as necessidades da tua família. Mas não fique pensando só em você, pense nos outros, olhe para o lado. Perceba quem está perto de você. Sabe? Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão a alguém que precisa. Se você pensar só em você, você nunca vai ajudar os outros. Você precisa pensar. O egoísmo, ele bloqueia, é um obstáculo na percepção da necessidade dos outros. Porque primeiro eu e só eu, primeiro eu e só eu, primeiro eu e só eu. Que você não fique somente cuidando dos seus interesses, mas olhe para os outros também. A máxima do cristão deve ser o seguinte: você não está aqui neste mundo para retirar, mas para contribuir, para acrescentar. Nós já falamos, e você sabe que socialmente, historicamente, o Brasil herdou uma cultura e foi ensinado numa cultura, num conceito de extrativismo,
de exploração. E nós vivemos num mundo de consumo, nós queremos as coisas para nós. Nós exploramos ao máximo as situações. E quando acabar ali, eu vou para outro lugar para explorar ao máximo outro lugar. Precisamos ter sociedade autossustentável. Precisamos ter famílias que se juntam e criem um ambiente autossustentável. Onde o que uma produz supra o que a outra necessita. E que aquilo que foi exaurido seja reposto. E que os outros reponham aquilo. O campo, o remanejo de campo na agricultura serve para isso. Você retirou daqui, a terra está cansada, deixa ela descansar, usa essa outra terra. Que tal? Essa família deu bastante, essa família repousa um pouquinho, essa daqui vai suprir e ela vai cobrir o que a outra está fazendo e assim todos têm as suas necessidades supridas. A igreja primitiva vivia assim, ninguém tinha necessidade, porque o que? Eles se preocupavam uns com os outros, em suprir a necessidade do outro. Sabe? Uma vez eu fiquei muito triste com algumas pessoas, que a gente estava nessa campanha de acampamento, de retiro, e a gente fez um movimento, que nesse movimento da feijoada, né? Vamos lá, ajudar alguns, né? Aqueles que têm mais necessidade. Aí a pessoa falou, não, pastor, isso é errado. Eu falei, que errado? Por que é errado? Não é... Se a gente consegue a campanha, a gente tem que diminuir o valor de todo mundo. Eu falei, não, a intenção não é essa. Então está errado. Porque se eu estou vendo um diferente do outro. Não estou vendo diferente. Eu estou amando da maneira como Deus amou. Sabe? A gente fez uma campanha para aqueles que têm menos condições terem o seu ingresso pago. Ou metade dele paga. Não, tem que diminuir para todo mundo. Mas você pode pagar o ingresso. Você pode pagar a inscrição. Por que você quer o seu diminuído? Não, porque eu estou ajudando na feijoada. Eu falei, obrigado, não quero a sua ajuda. Se é assim, não quero. Porque o teu coração é egoísta. O teu coração não está pensando nos outros, está pensando em você mesmo. E está usando uma falsa justiça para tirar proveito próprio. Então você não serve para servir. Você precisa aprender a servir. E servir é prestar atenção na necessidade do outro e não ser egoísta. É não ser perfeccionista. Cuidado com a perfeição. Eu estava falando, esse negócio de perfeccionista. Sabe o que o perfeccionista diz? É o seguinte, só servirei após algumas condições que eu estabelecer serem cumpridas. Eu só sirvo assim, assim, assim. Eu só faço se for assim, assim, assim. Sabe? Olha, tem que ser assim. Você tem que aceitar as minhas condições para eu servir. E tem gente que fala isso com Deus. Deus, eu só vou ser servo se o Senhor fizer isso e isso para mim. Teve gente que, olha, pastor, eu preciso disso. Fala assim, tá lá, então deixa que eu faço. Obrigado. Sabe? Porque o que eu tinha pedido para ele era bem menos do que ele pediu para mim. O negócio está confuso aqui. Né? Deus fala para você, Deus move você para ajudar os outros. Aí você olha para Deus e começa a dar uma lista para Deus que Ele tem que fazer por você. Sabe? Essas é as exigências do perfeccionista. Não vou ajudar, não sinto vontade de ajudar hoje. Não estou sentindo vontade. Né? E a Bíblia diz que tem que ser feito com o coração. Meu coração não está nisso hoje. Mentira, e usa a Bíblia para fazer isso. Ele está exigindo tanto, você precisa entregar, mesmo que você não tenha vontade. Né? Eu achei que foi nos últimos dias nós falamos isso e lemos sobre isso. Ame mesmo que você não goste. Como é isso, pastor? Eu não gosto, tem que amar? Sim, você precisa amar mesmo não gostando. Você precisa amar mesmo gerando desgosto para você. Né? Porque você precisa amar. Você precisa vir à igreja mesmo quando você não tem vontade. Você precisa estar junto com os irmãos mesmo quando você não tem vontade. Porque nem sempre você vai ter vontade de ficar junto com os irmãos. Quem aqui já foi numa festa de família sem vontade de ir? Todo mundo. E você não levantou a mão porque você estava dormindo aí, né? Tá? Todo mundo já foi numa festa, no encontro de família, mesmo não querendo ir.
E aí, muitas vezes, foi tão bom ir. Que aí você viu aquela pessoa que você não via, você sentou ali, conversou, aquilo foi tão bom. Aí depois você volta e fala assim, poxa, eu nem queria vir e foi muito bom eu ter vindo. Sabe, a gente tem que fazer algumas coisas assim, e servir é assim. O Senhor deseja, e o perfeccionista começa a exigir muito. Quem fica observando, o Eclesiastes, né? Põe aí. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando as nuvens, não colherá. Se você começa a esperar muito tempo, o tempo ideal para as coisas, observando os detalhes das coisas, você não vai plantar, você não vai colher. Sabe? Se você quer esperar o tempo perfeito, o momento exato, o sentimento completo, você não vai fazer isso. Então, não permita que esse perfeccionismo te afaste do servir uns aos outros. Não existem habilidades não espirituais, mas existem habilidades mal empregadas. Todas as habilidades são espirituais, porque todas foram dadas por Deus. Foram criadas por Deus, e Deus é espírito. Portanto, Deus te criou, e as habilidades que você tem são habilidades espirituais, dadas por Deus, que é espírito. Só que você mal emprega elas. Tem mais um obstáculo muito sério, que é o materialismo. Só pensa em dinheiro, que nem aquela pessoa que falou para mim, não, é só dinheiro, tem meu dinheiro, tem que diminuir o que eu vou pagar. Só pensa em dinheiro, só quer lucro, só vê lucro. O dinheiro pode mudar destinos. Sim, pode. Então use o seu dinheiro para mudar destinos, na sua vida, também na vida dos outros. É tão bom isso, ajudar os outros. Sabe? Suprir necessidades dos outros. Né? Nenhum servo, Lucas tem isso, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou vai odiar um e amar o outro. Ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou, em algumas versões, Mamon, que é o Deus do dinheiro. O Deus da riqueza. Não dá para servir as duas coisas. Então, convido você a servir a Deus. Porque Ele é o Senhor de toda a prata e todo o ouro. Busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim. Eu convido você a servir a Deus. Não dá para servir os dois. Não dá para servir os dois. Se você tem um estilo de vida que não dá espaço para servir as pessoas, reavalie e mude de atitude. Ministérios são ambientes de serviço. Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. Porque servir é amar. E quem ama, serve. Quem ama mesmo, serve. Ame intensamente a ponto de servir. E aí, o amor é o combustível para o serviço. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisso conhecemos o amor. Como nós percebemos o amor? Quando alguém se entrega por outro. Quando alguém serve ao outro. Quando alguém coloca-se à disposição do outro. Esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas, do jeito certo e pelas razões certas. É um anônimo aí, um verso. Faça isso, procure estar dessa maneira, com a motivação certa, com a razão certa, que é o amor. Ministério não é uma terapia, um ativismo, uma projeção social, como alguns fazem. Um esconderijo, às vezes, uma fuga, não é um enfado, um peso que você tem que carregar. É uma expressão de amor. Precisa ser esta expressão de amor uns pelos outros. Mas também existem obstáculos para a gente expressar o nosso amor. Um dos obstáculos é a ingratidão. Você alimenta isso na sua vida. Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Você precisa entender que você é fruto da graça de Deus. E você precisa agradecer. Um coração grato vai servir aos outros. Alguém que tem gratidão por Deus, gratidão no seu coração por outras pessoas, vai servir outros. Agora, aquele que alimenta a ingratidão, aí fala, não fez mais nada do que deveria fazer por mim.
É isso mesmo que ele tem que fazer. Não tenho nada que agradecer. Não tenho nada de que ficar pedindo ou chamando ele para poder falar assim, obrigado. Não. O mundo hoje é muito ingrato. As pessoas não voltam para agradecer. As pessoas não dizem obrigado. Recebem um serviço, viram as costas e vai embora. Nós precisamos cada vez mais dizer assim, obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Uma das músicas também bonitas, aí, um dos cânticos mais cantados pela nossa igreja, já faz tempo que a gente não canta, eu te agradeço, né? Por tudo que tem sido, tem feito, pelo que farás. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque eu não merecia e o Senhor veio sobre mim. Sabe? Ter esse sentimento de gratidão. Obstáculo para servir é a crítica também. Ele detona o amor. Sabe? Pessoas críticas que só reclamam, só ficam mostrando os erros, só os erros, só os erros, só os erros, só os erros. Não vive fazendo comparações que não haveria, não precisava fazer aquela comparação, e a pessoa vai fazendo aquela comparação e aquela crítica, e aí você para, você não quer mais servir. Então cuidado com isso, não alimente o seu coração de críticas e de ingratidão. Ame acima das críticas. Se alguém te criticar, deixa para lá. Continua, siga em frente, compartilhe do seu amor com as outras pessoas. Os dois últimos pontos aqui que eu quero falar com vocês. Né? Pode passar. Pode passar. A ingratidão, pode passar. Tá? Já falei, pode passar. Tá. Pode passar, já, né? Mais um. Tá. Pode passar mais um. Aí, restauração. Compartilhe a sua restauração com a autenticidade e sensibilidade. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola com todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Qual o objetivo? Com a consolação que recebemos, consolar os outros. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Eu achei interessante essa frase. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Se você não entendeu, quero que você pense assim. Quando você tiver a sua ferida cuidada e tratada, e fechou-se a sua ferida, inicia-se o seu serviço. Porque nesse momento você precisa ajudar outro. A fechar as feridas dele. Porque as suas foram fechadas. É o início de servir ao outro e ajudar o outro. Se você ainda não reparte os resultados de uma experiência de dor, isso significa que você ainda não foi curado totalmente. Quando você não usa a sua experiência vivida para consolo de outro, você ainda não está curado. A sua ferida ainda está aberta. Mas quando a gente para e vai consolar outros, a gente fecha um ciclo em nossas vidas. Fecha um ciclo. Se você teve um momento muito difícil e passou por esse momento muito difícil, e você consegue falar desse momento difícil com outra pessoa que está passando por um momento assim, para consolar a outra pessoa, você consegue consolar e resolver você mesmo. Não é? Eu acho que você já passou por isso. Você já passou por uma perda muito forte. Quando você foi consolar a outra pessoa pela perda que ela passou, você concluiu o seu processo de cura. Por isso que a palavra de Deus diz exatamente isso. Nós fomos consolados para que, sendo consolados, venhamos a consolar os outros que estão passando por tribulação. Jesus disse para os seus discípulos que eles precisavam se alegrar por serem perdoados, por serem salvos. Paulo, depois, ele vai falar assim, olha, vocês precisam lembrar que vocês foram perdoados. Só lembrando que vocês foram perdoados que vocês vão conseguir perdoar. Só lembrando que vocês foram consolados para você poder consolar os outros. É o processo em nossas vidas. Então, não se endureça para isso. A sua restauração faz parte do seu ministério. Ele inicia o seu ministério. Pense bem isso.
e usa isso para consolo dos outros. Nunca desista do que Deus está falando para você. Nunca desista do teu chamado. Ele chama você para isso. Em Coríntios nós temos, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Paulo fala, não vamos parar, vamos continuar. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer, disse o Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te glorificarei na terra, Pai, completando uma obra que me deste para fazer. E aí a gente tem que olhar para Cristo e falar assim, Cristo, né, eu vou glorificar você na terra, né, e completando a obra que o Senhor começou. E quando estivermos diante do Senhor das nossas almas, duas serão as perguntas, diz Rick Warren, né, o escritor do livro. Ele fala, serão duas perguntas que vamos responder. O que você fez com o meu filho que eu te dei? E a outra é, o que você fez com o que eu lhe dei? Primeiro, o que você fez com Jesus Cristo? E o que fez com o que eu tenho lhe dado? Só me preste contas. Né, Rick Warren, ele cita a parábola dos talentos. Quando vem o Senhor e fala assim, cadê o que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu te dei? Só isso. Eu quero saber o que você fez. Como você usou o que eu te dei? Né? O que você fez com as experiências que eu fiz você passar? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? Com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus filhos, com seus sobrinhos. O que você fez com os sobrinhos que eu dei para você? O que você fez com os pais que eu te dei? Mas essa é a segunda pergunta. A primeira é, o que você fez com Jesus? Com o meu filho? Eu te dei. E o que você fez com ele? Você negou ele? Você deixou ele de lado? Desconsiderou ele na tua vida? Não foi para isso que eu te criei, diz o Senhor Deus. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você puder, de todas as formas que você puder, em todos os lugares que você puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. John Wesley. Faça isso. Faça isso. O Senhor virá sobre você e Ele vai te dar esse poder, porque Ele prometeu isso. Ele vai dar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque Ele prometeu, Ele cumpriu, e Ele falou que Ele vai fazer isso com você. Para que, pelo Espírito Santo, você ministre. Você seja servo pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Mas temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder em tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Nós somos vasos de barro, mas aquele que habita em nós não é de barro. O poder que habita em nós é muito maior do que nós mesmos. E precisamos viver no poder de Cristo Jesus. Precisamos viver no poder do Espírito Santo. Precisamos viver no poder do seu amor. Não em nós mesmos, somos fracos nisso. Mas Ele tem colocado em nós o suficiente para vivermos uma vida de servos, uma vida de ministros, uma vida que serve uns aos outros. Nós estamos falando muito de empoderamento feminino e tal, né? É muito complicado isso quando alguns têm que ficar poderosos e outros fracos. Não, você vai ser empoderado para fazer com que aqueles que estão perto de você sejam fortes pela tua ajuda, pelo teu ministério, pelo teu serviço. Você foi criado para isso. Eu quero encerrar com 2 textos bíblicos. O primeiro é de Coríntios. E ele diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Primeiro, há diferentes dons, mas o Espírito que dá é o mesmo. Dons espirituais, foi dados pelo Espírito de Deus.
não foi dado porque você pediu, foi dado porque Ele quis te dar. Porque Ele separou para te dar. E é o mesmo Espírito. Existem diferentes ministérios, ou seja, como você vai exercer esse dom? No ministério, servindo as pessoas. Como que eu vou servir as pessoas? E aí eu preciso entender que eu vou ter várias maneiras de servir as pessoas, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, eu tenho que servir as pessoas servindo ao Senhor. Eu não posso servir as pessoas servindo a mim mesmo. Eu não posso servir as pessoas servindo a igreja. Eu tenho que servir as pessoas servindo ao Senhor. Eu preciso olhar para você e o que eu fizer para você, eu tenho que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Porque eu preciso servir a você como se eu estivesse servindo ao Senhor. Porque muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Todos os ministérios vão servir ao mesmo Senhor. O ministério da música vai servir ao Senhor Jesus Cristo. O ministério do berçário ao Senhor Jesus Cristo. O ministério de evangelismo ao Senhor Jesus Cristo. O ministério da recepção está servindo ao Senhor Jesus Cristo. As mulheres ou a equipe que está na cozinha preparando o lanche das crianças está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque o ministério pode ser diferente, mas o Senhor é o mesmo. E habilitados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Há diferentes formas de atuação, mesmo na música. Um toca violão, outro toca piano, outro toca guitarra, outro toca bateria. São diferentes ações dentro do mesmo ministério. Mas é Deus que efetua tudo em todos. O cara que está tocando a bateria não tem Deus sobre ele, diferente do Deus que está sobre o tecladista. Quem está na recepção do estacionamento, que tem que ficar subindo e descendo a rua, não é diferente daquele que está aqui dentro, no ar-condicionado. Porque Deus é Deus sobre todos eles. E é Deus que atua neles, o mesmo Deus. O mesmo Deus que atua na cozinha da noite, atua na cozinha de manhã, no café da manhã. Dentro do ministério há diferentes ações, mas o Deus é o mesmo, que atua tudo em todos. Não, o Deus que atua em mim é maior que o Deus que atua em mim. Não, é o mesmo Deus. O berçário é o mesmo Deus que atua nas meninas do berçário, nas senhoras do berçário. É o mesmo Deus que atua em mim quando eu prego. É o mesmo Deus que atua no professor da IBD quando ele dá aula. Porque as ações são diferentes, mas é Deus que efetua tudo em todos. Portanto, é um só Espírito, um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus. Realizando o ministério na vida das pessoas. Espírito com a capacitação do dom, o Senhor sendo o senhorio do ministério e Deus efetuando o agir em todos, em tudo. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Se for diferente, deixa de ser a igreja de Cristo. E eu quero que você siga essa igreja de Cristo. Que você siga a Cristo. Que você receba o dom do Espírito. Que você sirva ao Senhor Jesus Cristo e permita que Deus haja em você. Atue em você e por você. Siga essa orientação de Deus. Siga a agenda do Senhor. Siga a agenda espiritual de Deus esta semana, esses dias. Ouça Deus falar. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem. Falem isso, Mateus 10, 7 a 8. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. De graça recebeste, de graça dai. É assim. Vocês estão recebendo de Deus. E o que vocês estão recebendo hoje é de graça. Então, de graça, passe. Viva essa semana pela graça. Compartilhe, fale, multiplique isso na vida das pessoas. Você recebeu, você é convidado a dar. Porque é muito melhor dar do que receber, diz o Senhor. Porque aquele que dá, já o recebeu das mãos de Deus. Se Deus te deu, é para que você dê. Então, isso aconteça em nossas vidas. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para os seus próprios propósitos, mas deixa Deus, que Deus o use para os propósitos dele. Não use Deus para os seus propósitos. Deixa que Deus te use para a realização dos propósitos dele. Amém? Baixa sua cabeça e vamos orar um pouquinho.
Senhor Deus, perdão porque muitas vezes queremos que o Senhor sirva a gente. Queremos que o Senhor venha a suprir as nossas necessidades e venha mandar pessoas para suprir as nossas necessidades. Vivemos apenas consumindo coisas e desejando ser nós o centro de todo o serviço. Esquecemos que não é assim que se vive. Perdão por não sermos como Cristo, semelhantes a Cristo. Perdão por não entender a ação do Teu Santo Espírito em nós. Perdão por não entender o Teu propósito em ser tão amoroso para conosco. Não entendemos por que o Senhor fez a gente passar por tantas situações difíceis. E achamos, pelo nosso egoísmo, que foi só para nos abençoar. Que foi só para demonstrar o seu amor por nós. E que tudo termina em nós. E que o objetivo e o final de todas as coisas é servir a nós. Perdão, Pai, por achar que o que nós ganhamos até hoje foi só para o nosso próprio proveito. E temos esquecido daqueles que estão do nosso lado. Temos esquecido da nossa família. Temos esquecido da igreja de Cristo. Temos esquecido de que o Senhor deseja usar a cada um de nós para suprir a necessidade dos outros. O Senhor deseja que cada um de nós derrame bênção e graça sobre os outros. Pai, desculpa de fechar os olhos na adoração e ficar apenas na Tua presença. E não perceber que muitas vezes adorar significa olhar para quem está do nosso lado. E abraçar essa pessoa. Pai, nos perdoe por muitas vezes ficar criticando e o tempo de crítica deveria ser um tempo de servir e a gente parou de servir para poder criticar. A gente parou de amar para poder odiar. A gente parou de ajudar para poder falar mal. Pai, perdão por isso. Agora, Pai, obrigado, porque nós sentimos a Tua graça. Nós sentimos o Teu amor. Nós sentimos a Tua presença nessa noite, não considerando tudo isso, mas continuando a derramar sobre nós. O Senhor está dizendo para nós que o Senhor vai continuar a nos suprir as necessidades. O Senhor vai continuar a nos amar. E Cristo vai continuar a derramar sobre nós o Espírito Santo e nos capacitando de dons. Mesmo que nós não usemos. Porque o Senhor é fiel e vai continuar sendo fiel. Obrigado por demonstrar esse amor a pessoas que estão aqui. E que mais uma vez ouviram o Senhor dizer que vai continuar amando a vida delas. Até o momento que elas declarem que querem ser de Jesus Cristo. Até o momento que elas declarem que querem servir ao ministério. Até o momento que elas se curvem e se entreguem para o serviço. Que se arrependam e coloquem todas as suas habilidades, experiências para o serviço do reino de Deus, para a manifestação do reino de Cristo Jesus. Pai, perdoa aqueles que agora estão arrependidos. Perdoa aqueles que estão confessando os seus pecados. Derrame o seu amor sobre eles, Pai. Continue com a Tua graça, superabundante graça, dominando os nossos corações. E responda a cada um aqui de uma maneira que só o Senhor, nosso Pai, só o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e só o Espírito Santo de Deus podem fazer conosco. É isso que eu desejo, é isso que eu peço, em nome de Jesus, Pai. Amém.